A Revolução Francesa foi um movimento político revolucionário que ocorreu na França entre 1789 e 1799. Para um melhor entendimento da situação, recomendo vocês assistirem o vídeo da Guerra dos 7 Anos e da Revolução Americana. Agora irei falar sobre as causas da Revolução. A Europa daquela época estava passando por um rigoroso inverno que afetou muito as plantações. Então, muitas pessoas da França não tinham o que comer. Além de que, por causa do frio, muitas pessoas saíram da zona rural e foram para as cidades, e tinham que trabalhar em fábricas em condições péssimas, além de viver em casas onde não havia saneamento básico, o que ajudava na proliferação de doenças. Para piorar, o rei francês, Luís XVI, não era um bom governante, e durante seu governo, a França não teve uma boa administração, e isso ajudava a piorar a situação francesa. E o último grande problema era a gigantesca dívida que a França tinha. Dívida essa contraída por causa das inúmeras guerras que a França participou, principalmente a Guerra dos 7 Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos. O povo estava muito frustrado com o rei, e além disso, nessa época estavam se espalhando as ideias iluministas, que criticavam a sociedade da época e a figura do rei. Assim, as pessoas também se reuniam para debaterem e procurarem soluções para a situação da França naquela época. Antes de continuarmos, falarei rapidamente sobre a divisão social da França naquela época. Essa pirâmide que estou mostrando ilustra bem como era a sociedade francesa da época. Em cima está o primeiro estado, composto pelo clero, ou seja, as pessoas da igreja. No meio está o segundo estado, formado pelo rei, a rainha e os nobres. E embaixo está o terceiro estado, composto por todo o resto da população, ou seja, camponeses, comerciantes e pessoas mais ricas, como os burgueses. Porém, os dois primeiros estados não pagavam impostos e tinham diversos privilégios. Já o terceiro estado sofria com altos impostos, o que piorava as condições de vida do terceiro estado, que já não eram as melhores. Na tentativa de tentar diminuir a crise financeira pela qual a França passava, o rei Luís XVI tentou fazer com que os outros estados pagassem impostos nas assembleias notáveis. Porém, essa tentativa foi em vão e o rei não conseguiu nada. O rei então acionou a Assembleia dos Estados Gerais. Mas como cada estado poderia só dar um voto, os dois primeiros estados se uniam contra o terceiro. O terceiro estado queria voto por pessoa, pois eles representavam 95% da população francesa. Assim, o terceiro estado começou a fazer suas reuniões separadas dos outros estados e se autonominaram a Assembleia Nacional. Porém, o rei, vendo essa situação, fechou o lugar onde a Assembleia Nacional se encontrava. Assim, as pessoas da Assembleia Nacional foram para uma quadra de tênis, onde fizeram o juramento do jogo de pela. Assim, eles não iriam parar de se reunir até conseguirem uma constituição para a França. O rei começou a preparar uma guarda para acalmar a situação, além de demitir seu ministro, Jacques Necker, que era conhecido pelas suas posições reformistas. Com medo de uma ação violenta por parte do rei, os revolucionários criaram a Guarda Nacional, formada por civis e alguns militares franceses. Os revolucionários conseguiram se armar, porém, faltava a pólvora, e a pólvora ficava na Bastilha, que era uma prisão e um símbolo do poder da monarquia na França. Então, em 14 de julho de 1789, os revolucionários invadiram a Bastilha e a destruíram por completo. Assim, assustado, o rei decidiu não tomar uma decisão precipitada, além de que foi nessa ocasião que surgiu a famosa bandeira francesa, onde foi pega a bandeira de Paris e adicionada uma lista branca no meio. Porém, essa forma mudaria. A revolução estendeu-se para as zonas rurais, sendo ainda mais radical nessas regiões, onde revolucionários invadiram castelos e deram fim em seus senhores feudais. Por isso, muitos senhores feudais fugiram da França. Em 4 de agosto de 1789, o feudalismo foi abolido na França,
Além disso, foi publicada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sob os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Com isso, agora havia também a liberdade de expressão e de imprensa. Por causa da pressão popular, o rei se muda do Palácio de Versalhes e vai para Paris, assim ficando mais próximo do povo. Com os novos direitos do homem e do cidadão, foram criados muitos jornais, o que fez com que se existissem jornais com notícias espalhafatosas que assustavam o povo francês. Um dos principais jornais da época foi o de Jean-Paul Marat. O novo governo francês também desapropriou os bens da igreja, além de que os revolucionários aboliram a escravidão, os títulos de nobreza e deram direito de divórcio. Então, o rei foi perdendo cada vez mais seu poder político. A França nessa época estava dividida politicamente entre os girondinos, que eram mais moderados e não queriam mudanças drásticas, e os jacobinos, que queriam fazer mudanças drásticas no governo e na sociedade francesa. Em 20 de junho de 1791, o rei e o resto da família real tentam fugir da França e pedir a ajuda dos austríacos. Porém, o rei foi reconhecido e novamente levado para Paris. Assim, muitas pessoas começaram a odiar o rei, vendo ele como um traidor. Com isso, a guarda revolucionária teve que ir acalmar uma manifestação que queria a deposição do rei. Em setembro de 1791, foi promulgada a primeira Constituição da França. Com isso, a França tinha se transformado definitivamente em uma monarquia constitucional. Assim, também nascia a Assembleia Nacional. Porém, como a Áustria e a Prússia ameaçaram intervir na Revolução por meio da Declaração de Pillnitz, os franceses declararam guerra contra o Império Austríaco. Com isso, a população francesa é mobilizada para a guerra. Porém, a Prússia se junta à Áustria e as duas nações começam uma invasão à França. Com o grande avanço do exército austro-prussiano, os revolucionários começam a entrar em desespero e muitos nobres foram presos em Paris. Além disso, por causa desse grande temor, alguns parisienses fizeram um massacre de setembro, onde cerca de 1.400 pessoas foram mortas. Com muitos parisienses contra o rei e também a ala mais conservadora dos políticos franceses, foi decidido que a França seria uma república. Assim, a Assembleia Nacional é substituída pela Convenção Nacional, que fez outra constituição para a França, influenciada principalmente pelos jacobinos, cuja liderança estava a cargo de Maximilien de Robespierre. Mesmo com a estabilidade política, os franceses conseguiram repelir os austríacos e conquistar alguns territórios inimigos. A Convenção Nacional, com pressão da população e a descoberta de documentos que provavam a amizade entre o rei Luís XVI e o imperador austríaco, em 20 de janeiro de 1793, o rei francês foi sentenciado à morte. Assim, em 21 de janeiro de 1793, o rei francês foi guilhotinado em praça pública. Muito obrigado por ver até aqui, mas a parte 2 vai ficar para a semana que vem. Se vocês puderem, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para saber quando eu postar vídeo novo. Muito obrigado e tchau!